Boa noite, com alegria, com esperança, a todos os nossos irmãos que estão em sintonia conosco, estão nos ouvindo. Vamos abrindo um espaço nesta noite para refletir na mensagem do Evangelho e utilizarmos os comentários de Emmanuel, que nos auxilia sempre a colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, né? Ele traz um esclarecimento, nos ajudando a melhor entender as mensagens de Jesus. Então, hoje à noite vamos refletir sobre a maneira, a estratégia, através da qual podemos descobrir a maneira correta, a ação correta que devemos ter diante do próximo. E às vezes a gente se vê diante de situações, de circunstâncias que nos traz dúvida de como agir para ajudar aquele irmão, de como proceder. E às vezes nossas dificuldades, a maneira equivocada, como realmente nos colocamos no lugar do próximo, né? Em vez de ajudar, traz mais dificuldade, maltrata o nosso companheiro, não ajuda a minorar aquela aflição, aquela situação de dor, né? Então, como olhamos o outro através das nossas perspectivas, e aí esse olhar o outro com essa perspectiva, muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente não acerta, mas nós temos uma estratégia já nos orientada por Jesus, né? Que é a gente se colocar no lugar do outro, não olhar para o outro dentro da nossa perspectiva, mas se colocar no lugar do outro naquele momento, né? Como nós vamos realmente ajudar, que atitude minimizaria aquela dor, né, do nosso próximo. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai perceber qual é a atitude que vai nos ajudar a superar aquela dor, a superar aqueles obstáculos, a diminuir, né, aquela dor. Então, existe uma outra abordagem que nos coloca no lugar do outro e faz com que a gente enxergue melhor a dor do outro. Faz com que a gente enxergue como gostaria, né, de ser ajudado. E da mesma forma, nos colocaríamos para ajudar o nosso próximo. Nos colocaria na posição do outro, no lugar do outro. E aí a gente vai sentir qual deve ser a nossa postura diante daquele erro, diante daquela dificuldade do outro, né? Sem exigências descabidas, sem postura descabidas. E essas situações que levam a todos nós a cometer equívocos e erros deve ser olhada com misericórdia, com amor, né? É o exemplo que Jesus nos dá. Sempre se perguntando, se eu estivesse no lugar do outro, naquela situação, que atitude minimizaria a minha dor, me traria estímulos, me traria confiança, né? Que garante que vamos alcançar a vitória. Qual seria a atitude? E vem aquela mesma orientação de Jesus, fazer o outro o que gostaria que nos fizesse, ou não fazer o outro o que não gostaria que o outro nos fizesse. Esse é sempre o melhor roteiro para que a gente possa superar as dificuldades, né, com relação a esse momento, a essa circunstância. Então, Emmanuel traz no livro Vida em Família, Amor e Vida em Família, uma mensagem muito interessante para a nossa reflexão, que é o homem é bom. E nessa mensagem, Emmanuel narra uma história da vida de Jesus, que é o encontro de Jesus com o doutor da lei, né? E está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 37. E ele disse: o que praticou a misericórdia com ele? Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo.
Lucas, capítulo 10, versículo 37. E aí Emmanuel traz o seu comentário muito profundo. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por nudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito. E pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse ao passo incerto, garantindo-lhe a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecesse amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstias contagiosas e reflete no conhecimento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar atendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e relaciona sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daquele que te levasse leve migalha de auxílio, sem perguntar por que teu modo de crer, sem te exigir exame de consciência. Imagina-te em erro, sobre o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo que te acalmaria diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o Divino Mestre: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessa circunstância? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Deixou muito claro aqui como devemos agir diante do outro, né? Em várias circunstâncias, que são circunstâncias em que todos nós podemos estar vivenciando, né? Desde a doença, o erro que todo mundo comete, a questão de estar desfalecido, da moléstia grave, né? Do vitimado pela mudez, por não poder falar. Então, são N circunstâncias do dia a dia que a gente sabe que existe no planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, e que, de repente, nos vemos envolvidos e precisamos do amparo de alguém, da compreensão de alguém. Não de alguém que vá nos julgar, né? Que olhe para nós dentro da sua perspectiva, da sua vida, que muitas vezes não passou por aquela experiência dolorosa, não tem condições de julgamento, ninguém tem condições de julgar ninguém, né?
Mas ele está pedindo aqui, ensinando aqui a misericórdia, da gente se colocar no lugar do outro. Porque no momento em que a gente se coloca no lugar do outro, principalmente se já vivenciamos aquela situação dolorosa, fica muito fácil a gente compreender e usar de misericórdia para com o outro. É justamente isso que Jesus fala nessa passagem, né, do homem bom, e que Emmanuel traz assim uma reflexão profunda, né? E a palavra de Jesus foi muito clara: aquele que praticou misericórdia, né, que se colocou no lugar do outro para que possa ter as respostas do que devemos fazer. E o desafio nosso é justamente esse: colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, as palavras de Emmanuel, né? Todos nós temos oportunidade de vivenciar essa experiência, né? De se colocar no lugar do outro naquele momento de dor, de dificuldade, de aflição, né? Ninguém nesse momento de dor, de aflição, que está em erro, quer ser julgado, quer ser analisado, quer ser apontado, mostrar os erros. Não é isso que quem está em aflição necessita. Necessita de misericórdia, de compreensão, né? E aí vem Jesus dizendo: fazer o outro o que a gente gostaria que fizesse conosco. Se estivéssemos naquela situação, naquele lugar, como gostaríamos de ser cuidado, amparado, né? Então, às vezes a gente vê, é simples, mas não é tão simples assim. Precisamos exercitar. E aí a gente diz, falar é fácil, né? Mas você vivenciar a dificuldade do outro, compreender a dificuldade do outro, já não se torna assim tão fácil. Então, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que traria alegria? O que me daria segurança? O que me daria paz? Esse lugar do outro, buscando aí a resposta de como agir. Quando a gente se coloca, a gente vai ter a resposta de como agir para com o outro. E com certeza, alguém que está em erro, quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, nós vamos saber tranquilamente que uma pessoa que está em erro não vai querer que seja apontado, jogado na cara, como diz o outro, os seus erros. Tá assim porque fez isso, tá assim porque é assim, assim. Então, não é isso que vai ajudar, ao contrário, vai trazer mais aflição, vai trazer mais perturbação. Não vai trazer coragem para aquela criatura sair daquela posição difícil, né? Não vai trazer coragem, força para a luta de se levantar e corrigir o erro, porque o grande objetivo é a pessoa se levantar, reconhecer a sua falta, se arrepender do que fez e consertar aquele erro, ter força e coragem para andar, modificando suas atitudes, pensamentos e ações. Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz, que o Divino Mestre Jesus ampare a todos nós, multiplicando a nossa força e coragem, a nossa compreensão para com o outro, principalmente o outro que está passando dificuldades, seja elas quais forem. E dizer também da mensagem da espiritualidade maior, que derrame sobre todos nós a bênção de saúde, de confiança, de amor, que a água seja magnetizada, os passes aplicados naqueles que estão necessitados, que durante o sono sejamos atendidos nas nossas necessidades com os amigos superiores que nos auxiliam e nos amparam. Vamos continuar com todos esses protocolos que nos ajudam na nossa saúde física, né? Que é as máscaras, lavar as mãos, usar o álcool em gel, o distanciamento social ainda se faz necessário, e aguardar as vacinas para que a gente possa se imunizar e ter mais proteção. Enquanto isso, vamos perseverar na oração, na coragem, na confiança em Deus, na fé, que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que todos nós estamos sob a proteção divina
e que Deus só permite acontecer aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, desejando muita paz, toda a equipe do Centro Espírita João Moreira Rego, tanto encarnados como desencarnados, desejo a todos muita paz, que Jesus continue nos abençoando e em nossa mente e em nosso coração Ele sempre esteja presente, nos fortalecendo nessa luta. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero